O Bayern faz a pressão, faz 2-0. Recua e fica esperando. Vai controlar aí toma um gol, pessoal, tomamos um gol. Vamos de novo pra frente. Mas foi isso. Acho que o Bayern mereceu o resultado, mas eu não acredito nesse negócio de Liga Chaves. Isso é futebol, isso não é videogame. Mas não é, Calma, isso. Deixa eu falar. Isso pra mim isso não é videogame, entendeu? Agora parei um pouco, pausa o jogo, vou tomar uma água, agora eu volto pro jogo. Isso não existe pra mim, na minha concepção. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo que a imprensa falou, as últimas informações sobre o Mengão, muitas análises, muitas notícias, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. O que a imprensa paulista disse sobre a eliminação do Flamengo lá na Copa do Mundo, elogiaram o Flamengo até pela postura, né, por ter ido pra cima do Bayern, por ter dado ali o seu melhor nesse jogo tão difícil que foi contra o Bayern de Munique. Muitas análises, muitas informações, tudo isso e muito mais a partir de agora. O link lá do Band Esportes estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Exatamente com a minha impressão final, que eu já tenho, que eu não preciso nem esperar, é só a minha verdade, tá? Não é a verdade, obviamente, de vocês, nem absoluta. A nossa primeira prateleira, essa vai ser a impressão que a Copa do Mundo de Clubes vai deixar comigo, tá? A nossa primeira prateleira não compete com a primeira prateleira da Europa. Só que a nossa primeira prateleira, ela encara a segunda e terceiras, enfim, prateleiras da Europa. Eu tô com isso na minha cabeça. Eu tendo a concordar com você. A primeira nunca vai conseguir combater com a primeira deles. Só que a nossa primeira vai pegar a segunda e terceira e vai dar jogo e às vezes vai até ganhar. Para mim diminuiu a distância. Mesmo depois de ontem? Sim, diminuiu. A distância entre o top europeu para o nosso top diminuiu. É uma distância menor. Ontem eu tive o futebol brasileiro cresceu. Ainda não está nem perto e acho que nem vai chegar dessas grandes potências aí. Acho que nem vai chegar, mas que diminuiu a distância, eu não tenho a menor dúvida. O jogo do Flamengo mostrou isso. O Flamengo conseguiu, fez 2 gols, o Flamengo conseguiu jogar, né? A gente vai falar disso já. Mas eu acho que a distância diminuiu, sim. Para o Bayern, para o City, para o Real, diminuiu. Agora, ela ainda é muito grande, é absurda. Absurda, não tem como competir. E só para finalizar, se eu acho que a nossa primeira prateleira não encara a primeira e a primeira nossa encara a segunda e terceira, eu considero, apesar de ter sido finalista da Champions e por todas as mudanças que está vivendo e tal, e troca de treinador, eu considero a Inter a segunda prateleira e considero o Chelsea hoje a segunda prateleira. Então, automaticamente, eu considero que o Palmeiras e o Fluminense têm condição de bater e de encarar essas duas prateleiras que não são as hoje maiores na minha vida. Exato, hoje tem o Fluminense. Agora, e tem outro detalhe para mim. Para mim, o balizador é o 7-1. Sim. Eu acho que a diferença entre aquilo que se joga no Brasil e a primeira prateleira da Europa diminuiu um pouco. Mas ela é muito grande ainda. É absurda. Bom, é assustador, cara. Sim, foi um choque de realidade, assim, dos mais cruéis ontem, né? Porque eu mesmo achava que o Flamengo tinha condição. Você ainda acha que um brasileiro vai ganhar? Vai sobrar um só aí, ou 2. Calma que eu ainda não desisti disso. Vamos ouvir, então, o Felipe Luiz e também o Alexandro sobre a derrota do Flamengo para o Bayern de Munique, o poderoso Bayern de Munique. E o Bayern fazendo gol. Aí ele deu aquela diminuída, aí o Flamengo começou a melhorar, aí teve essa defesaça do Neuer, né? E aí, ó lá. E aí depois o Flamengo até diminui, mas eu vou repetir o que eu já falei, já escrevi. Nas 2 vezes em que ficou com 1 gol de vantagem no placar, o Bayern falou, não, peraí, vamos ligar o botãozinho aqui nas costas, que eu estou falando, ligou, fez mais um gol e aliviou. Não teve dificuldade, gente. A gente pode valorizar, que jogou como o Flamengo, que não sei o quê. Não teve nenhuma dificuldade para o Bayern. Em nenhum momento se sentiu ameaçado na classificação o Bayern de Munique. Isso não é um demérito para o Flamengo antes que os rubro-negros reclamem. O fato é que são times muito diferentes. São outras coisas, são outro esporte praticado. Mas fala, Massá.
Não, eu não acredito nesse negócio de botão, liga botão, anda aqui, joga ali. Sim. Futebol não é assim, na minha visão, né? Entendo o seu raciocínio, mas não acredito nisso. Nesse tipo de jogo, cara, primeiro não é jogo para Arrascaeta. Felipe Luiz foi muito mal. Segundo, mas você está dizendo isso depois do jogo. Não, senhor. Eu avisei aqui, na sexta-feira, quando o senhor dava lá 80-20 para o Flamengo, eu dizia 95-5, não é jogo para o Arrascaeta. E eu não discuti, eu só disse que ele ia para o jogo porque nessa hora um cara desse tamanho na história do clube, ele se impõe e não deixa ele ficar fora. Ele não se deixa ficar fora. É muito difícil você falar pro cara, olha, é o seguinte, nós vamos pegar um Bayern, você vai ficar no banco. Vai ficar. Eu acho Esse tipo de jogo, como você iguala? Nessa hora, o cara pode ter o tamanho que tem. Na Não é o Messi, é o técnica. Arrascaeta, gente. Na técnica, você iguala? 11 contra 11? O Arrascaeta? Não, o time? o Flamengo. Não, nem na técnica. Então vamos lá, você tem que se igualar na força física, certo? E na tática. Aí você tem alguma chance. Sim. Certo? Alguma chance. Então, quando você coloca o Arrascaeta, perde o sentido a questão técnica, porque ele não pega na bola. Sim. Não vê a bola. Não adianta. Tem 5, 6, 4, 3, 2, sempre em cima do cara que está com a bola. Outra mania que os jovens têm de falar, o portador. Portador da bola. Como se Sabe fosse de onde cheque. vem isso, né? Do Portugal. Do português de Portugal. Exatamente, como externo desequilibrante, e zona 46, essas coisas aí. Externo, ele fala desqualificante. Externo desqualificante. Tem um monte aí, cara. Tem vários. Tem vários. Então, assim, para mim, começa aí. Aí alguém pode falar assim, mas o Flamengo só errou porque o Bayern forçou o erro. Gente, um escanteio a contra, qual é a forçada de erro que tem aí? Que o escanteio gerado foi do amasso que o Bayern estava dando. E aí eu quero jogar como o Flamengo, eu pago o preço. Sim. Essa hora é mandar a bola lá para frente. Sim. E vai brigar pela segunda bola. Entendeu? Quando o Luiz Araújo tentou fazer isso, também foi tomado. Não, ele saiu jogando, ele tentou sair jogando. Não, velho. ele dá o bico. Ele dá uma bicuda que Ele vai dar no pé do cara. Ele faz a cobertura e dá o bico. Exato. O bico também não adiantou. Deu o bico no pé de quem? Mas por que tinha alguém lá? Mas, cara, se você quer jogar contra o Bayern no modo Flamengo, você já perdeu o jogo antes de entrar em campo, cara. Você tem que adaptar, você tem que se adaptar. Você tem que botar um time mais jovem, mais físico para correr mais, né? E não estou querendo dizer com isso que o Flamengo teria vencido o jogo, mas poderia ter feito algo diferente. Jogar como Flamengo contra o Bayern é suicídio. Fora assim, o Flamengo tentando sair o tempo todo pelo meio, né? O Bayern é super forte no meio. Nem pelos lados o Flamengo tentou sair, né? Quando tentou sair. E aí, 10 minutos, estava resolvido o jogo. E o que eu mais discuto, e posso discutir com quem quiser... o Flamengo perdeu as bolas, o Flamengo vacilou. Não, gente, o Flamengo foi levado a perder as bolas. É verdade. Ele foi induzido a perder as bolas. Não, cara. O Bayern fez um gol contra, é ridículo. O Bayern resultado da pressão. É um escanteio, gente. São 3 escanteios na pressão. Então, o terceiro deu o AM, acontece. Mas se você não toma a pressão de 3 bolas retomadas para dar o escanteio, é um bom exemplo do Palmeiras. Sai. Quantos gols de escanteio o Palmeiras faz? Porque faz pressão, aperta o time, sai um escanteio, sai 2 escanteios, uma hora o gol sai. O Bayern leva o Flamengo a perder aquelas bolas. Se o Flamengo está enfrentando o Juventude, ele não perde aquelas bolas. Sabe por quê? Porque o Juventude não vai marcar o... Na verdade, eu vou além, até escrevi sobre isso hoje. Aqui, no futebol brasileiro, o Flamengo é meio Bayern. É ele que faz o Juventude muitas perder vezes. 6 bolas, 5 Exato. bolas. O Corinthians toma 4 do Flamengo no Maracanã, porque o Flamengo empurra o Corinthians para trás e sai tomando bola, inclusive com o Hugo... Se o Hugo erra aquele chute que ele deu para frente, tinha alguém do Flamengo lá dando a pressão nele. Sabendo disso, você faz o quê? Dá o que o adversário quer. Não, muda o jeito de jogar. Sim, então, assim, eu não estou estamos de acordo. minimizando a diferença. Não acho que os gols foram sem querer. O que eu estou dizendo é que o Flamengo errou demais. O 4º gol é ridículo, né? Uma Copa do Mundo do clube, o cara quer sair driblando por dentro. Então, na frente do Kane. Para, né? Mas acho que não conseguiu. Não conseguia jogar. Não conseguia jogar. Pelo amor de Deus, era o melhor momento do Flamengo. Estava 3-2.
Entendeu? Mas aí que tá. Nesse melhor momento, eu tô muito com o Tirone. Eu faço 2. Vamos jogar o jogo. Ah, você me encheu o saco com um, tá bom. A minha diferença é de 2, tá? Eu vou fazer mais um. E faz mais um. Ah, você veio fazer de novo? Eu faço mais um. Gente, e se o pelo amor de Flamengo Deus, faz o mais futebol um, não é assim, o Bayern faz outro. O jogo ontem, Massini, Eu tô muito com a ele minha nisso, visão é, o Bayern faz a pressão, faz 2-0, recua e fica E vai esperando. controlar o aí toma um gol, vaga. pessoal, tomamos um gol. Toma um gol. Vamos de novo pra frente. Mas foi isso que aconteceu, Ele o Márcio. tempo inteiro, pra mim, eu tô com o Tirone, o tempo inteiro o Bayern controla a vaga. Em algum momento o jogo, a vaga ficou Em algum ameaçada, momento, sinceramente. Eu quero dizer para Nenhum, vocês que nenhum. o Flamengo, a diferença é muito grande. Acho que o Bayern mereceu o resultado. Mas eu não acredito nesse negócio de liga chaves, isso é futebol, isso não é videogame. Mas não é, né? mas Calma, não é deixa isso. eu falar. Fala. Isso para mim isso não é videogame, entendeu? Agora eu parei um pouco, pausa o jogo, vou tomar uma água, agora eu volto pro jogo. Isso não existe para mim, na minha concepção, né? Isso não dá, não tira o mérito, nem diminui diferença. A diferença é muito grande para o Bayern e para o Flamengo, mas eu vejo que em alguns momentos o Flamengo errou demais. Jogar nas costas do Bayern os erros do Flamengo é passar um pano danado em cima do Flamengo. Eu acho que o mérito é do Bayern de ter feito o Flamengo errar. Não, e assim, não tem passada de pano, não. Pelo contrário, eu acho que, aliás, o que a gente tem visto, lido, ou que eu tenho visto, lido, ouvido por aí, pra mim, Então tá aí, né? Essa análise de como foi ali a postura do Flamengo, né? E do porquê o Flamengo perdeu pro Bayern. Eu tenho a seguinte visão: o Flamengo acabou entrando muito afobado, muito afoito no jogo. Eu acho que aquela estratégia que o Flamengo prega, que é atrair o adversário, sabe? Ter a posse de bola. O Flamengo caiu completamente ali na arma do Bayern. Aquilo que o Flamengo faz, geralmente, com os rivais, foi o que o Bayern fez com o Flamengo, sabe? Pressionar em cima, começar de uma maneira avassaladora para tentar marcar pelo menos um gol antes que o cansaço chegue. Então, no final das contas, o Flamengo acabou vacilando muito. Mérito do Bayern? Total. É um time absurdo, sem sombra de dúvidas. Mas não dava para ter errado da maneira que foi, sabe? Erros ali bobos, mais simples, saída de bolas, onde acabaram custando muito caro, né? Em especial ali no terceiro gol, o Flamengo sim tinha a chance de empatar. Realmente era o melhor momento do Flamengo ali contra o Bayern, mas não pode vacilar para esses caras. A gente teve um grande aprendizado também ali de ver como é o nível europeu quando se comparado com o brasileiro, mas foi legal também. Certamente um grande aprendizado para daqui a 4 anos, onde o Flamengo deve estar na próxima Copa do Mundo. Diz o que vocês pensam, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Tem a situação do Gerson, tem novidades ali, bastidores, negociações no Mengão, tudo isso e muito mais ainda hoje. Deixa o like e inscreva-se. Obrigado a todos. Valeu!